Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Motivos para Amar Crochê. Eu sou a Tereza e hoje a videoaula é desse lindo lugar americano em crochê tunisiano que acompanha o porta-copos. Eu espero que vocês gostem e se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações no sininho e, claro, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo para apoiar o meu trabalho. E vamos ao crochê. Bom, o material que a gente vai utilizar é uma agulha de crochê tunisiano. Eu estou usando uma 6,5 porque é a que eu tenho disponível aqui, tá? Mas você vai ter que adequar a sua agulha à espessura do seu fio, tá? Uma tesoura e uma agulha para arremate, agulha de tapeceiro. O fio que eu estou usando, que eu vou utilizar, gente, é o macramê da Pinguim. O fio que vocês vão utilizar, vocês podem escolher a preferência de vocês, tá certo? Então, aqui eu fiz umas amostras também. Ó, esse aqui eu fiz no fio antúrio, tá? Aqui eu tenho a mesma medida para vocês verem a diferença, tá, gente? Esse aqui eu fiz com 10 pontos de base. Esse aqui no macramê, tá? Tem 10 pontos de base. Esse eu fiz no antúrio, também com 10 pontos de base. Olha a diferença do tamanho de um para o outro. E esse daqui eu fiz com o Amigurumi Maxi. Ó, também com 10. Então, aqui vocês veem a diferença de tamanho de um para o outro, tá certo? Então, se vocês forem utilizar um desses outros dois fios, vocês vão precisar colocar mais correntes de base, tá? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Fazemos o nó corrediço, aquela forma básica de fazer, ó, bem fácil. E vamos começar. Eu vou fazer, para o lugar americano, 20 correntes, tá, gente? Então, ó, fiz o nó, eu não conto o nó. Vou começar a contar a partir de agora. 1, 2, sem apertar, tá, gente? Vamos fazer com a mão soltinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, fizemos as 20 correntes. Agora, nós vamos levantar as alcinhas para fazer o ponto fantasia. Nós sempre vamos trabalhar com número par de correntes de base, para ter esse efeito desse ponto, tá certo? Então, agora nós vamos na alcinha de trás. Aqui está a frente das minhas correntes, tá? Ó. A frente da corrente tá aqui. Aqui, aqui, aqui. Nós vamos levantar os pontos pegando nessa alcinha aqui de trás, ó. Nessa alcinha aqui. Uma em cada corrente de base. Então, tô aqui na primeira. Eu não vou deixar ela frouxa, que é pro meu trabalho não ficar
solto aqui, né? Esse ponto, não ficar um buraco. Então, eu deixo ele sempre assim, ó. A minha agulha corre, não está apertado e nem tá frouxo. Então, a partir da segunda corrente, a contar da agulha. Então, primeira, segunda na alcinha de trás. Vamos puxar a laçada e deixa na agulha. Vamos fazer isso em todas as alcinhas da corrente. Então, no final, nós vamos ter na agulha 20 laçadas. Então, vamos puxando as laçadas até o final. Então, eu vou terminar aqui e retorno para a gente dar continuidade. Então, coloquei aqui todas as alcinhas na agulha. Tenho 20 laçadas na agulha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Agora, nós vamos fazer uma carreira de preparação, tá? Essa carreira, ela vai ser toda em ponto palito. Então, eu vou laçar o fio e vou tirar a primeira laçadinha da agulha sozinha. E as demais eu vou laçar e vou tirar de duas em duas. Laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço, tiro duas, vou até o final, tirando de duas em duas, até chegar nas duas últimas, porque aí nós vamos fazer um acabamento para que fique proporcional tanto o início como o fim da carreira. Tô chegando aqui ao final. Pronto, sobraram as duas últimas. Aqui eu vou fazer duas correntes. Uma e duas. E aí sim eu vou laçar e vou tirar as duas últimas. Por que que eu faço isso? Para que a minha carreira tenha um espaço aqui igual ao que vai ter aqui no final. Tá certo? Então, fizemos a carreira de preparação. Agora, nós vamos começar o ponto fantasia. Então, eu já tenho aqui a minha primeira alcinha na agulha. Vou introduzir a minha agulha nos dois pontos palitos, sem dar laçada. Eu vou direto, introduzo a minha agulha aqui no ponto palito. E puxo a laçada e deixo na agulha. A próxima, eu vou passar o fio por cima da agulha, seguro aqui com o meu dedo, introduzo nos dois próximos pontos palitos e puxo a laçada. E deixo na agulha. Então, eu vou repetir isso. Passo o fio por cima da agulha, seguro, para ele não correr, introduzo a agulha nos dois palitos seguintes e puxo a laçada. E vou deixando na agulha. Sempre procurando fazer essas laçadas com a mesma proporção, para elas ficarem iguais, né? Fio por cima da agulha, seguro, introduzo nos dois palitos, puxo a laçada. Vamos repetindo isso até o final da carreira. Laço por cima da agulha, seguro, introduzo nos dois pontos seguintes e puxo a laçada. Então, fio por cima da agulha, introduzo nos dois pontos, puxo a laçada. Vamos até o final.
Chegando aqui no último, laço por cima da agulha, pego os dois últimos, puxo a laçada. E agora eu vou fazer o último aqui, pegando na alcinha aqui da lateral. Então, laço o fio por cima da agulha, seguro, introduzo aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto que eu soltei da outra carreira e levanto a laçada. Aí eu vou novamente soltar a primeira sozinha e as demais de 2 em 2. Então, eu laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Com calma para não tirar mais do que 2 laçadas, tá? Que às vezes acontece da gente puxar e vir 3 laçadas. Então, vai fazendo com calma. Laça e vai tirando de 2 em 2 até chegar aos 2 últimos da carreira. Tô chegando aqui ao final. Cheguei aqui, vou fazer as 2 correntes. E laço e tiro os 2 últimos. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, pra gente obter 40 centímetros de comprimento, nós vamos fazer carreiras de repetição, tá? Nós vamos fazer mais 28 carreiras. Então, eu fiz a primeira de base, a segunda já no ponto, e agora eu vou dar continuidade. O primeiro a gente nunca dá laçada, então a gente introduz direto aqui nas duas alcinhas do ponto de base e puxa a laçada e deixa na agulha. O próximo, gente, laça o fio por cima da agulha, introduz nas duas alcinhas do ponto de base e puxa a laçada. Vamos repetir até o final da carreira. Fio por cima da agulha, segura com o dedinho, introduz nas duas alcinhas do ponto de base e puxa a laçada. E vamos deixando na agulha. Vamos repetir até o final. Então, eu vou terminar minha carreira e retorno pra gente continuar. Cheguei ao final, fio por cima da agulha, introduzo nas duas alcinhas daquela primeira da laçada que a gente solta sozinha, ó, porque é ela que vai fazer a correntinha da lateral aqui. Então, puxo a laçada e vou soltar ela sozinha novamente. Então, eu laço e tiro ela sozinha da agulha, que é ela que vai fazer a correntinha aqui, ó, do acabamento. E os próximos eu vou soltar de 2 em 2 até chegar nos 2 últimos. Então, eu laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E vamos tirando de 2 em 2 até o final. Até chegar nos 2 últimos, pra gente fazer as 2 correntinhas para dar o acabamento da lateral. Chegando aqui. Cheguei nos 2 últimos, vou fazer as minhas 2 correntinhas, 1, 2,
E aí sim, eu laço e tiro os dois últimos. Aqui já dá pra ver. Já dá pra vocês verem aqui, ó, a distância que eu tô falando. Que fica aqui da corrente aqui da lateral para o primeiro ponto. Tem uma distância aqui de mais ou menos um dedo. E aqui também vai ter, porque a gente está fazendo as duas correntinhas. Se a gente não fizer as duas correntinhas, essa corrente vai ficar coladinha aqui, ó. Então, a gente vai ter um trabalho diferente de um lado e do outro. Então, a gente faz essas duas correntes, porque aí nós vamos ter essa distância proporcional nas duas extremidades, tá? Então, agora a gente vai repetir, como eu já disse, mais carreiras até atingir os 40 centímetros. Eu vou fazer mais umas 2 carreiras e vou mostrar para vocês como que a gente vai arrematar, tá bom? Para o vídeo não ficar longo. Então, eu vou seguir aqui e retorno pra gente fazer a carreira de acabamento. Então, eu fiz aqui mais algumas carreiras e eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer o acabamento aqui do final, pra ele ficar semelhante à base. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, nesse intervalo aqui da correntinha que eu fiz. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou pegar as 2 alcinhas do ponto e fazer um ponto baixíssimo. Vou repetir isso por toda a extensão aqui. Eu pego aqui no intervalo do ponto e faço baixíssimo. O próximo, eu pego as 2 alcinhas do ponto e faço baixíssimo. Sem apertar muito, para ele não tensionar muito o seu trabalho, tá? Então, a gente vai soltando. Ó, introduz aqui no intervalo, faz o ponto baixíssimo. O próximo, pega nas 2 alcinhas do ponto e faz o ponto baixíssimo. Então, a gente vai repetir isso até o final. Terminando com arremate invisível. Que aí ele vai ficando desse jeito, ó. Então, ele vai ficar com esse acabamento no início e esse acabamento no final. Na lateral e na outra lateral também, tá? Então, vamos terminar aqui. Sempre pegando um intervalo entre um ponto e outro o outro pegando as 2 alcinhas do ponto. Sem apertar, para não tensionar o trabalho e ele não encolher, tá? Estamos chegando ao final. Vou fazer um aqui.
Aqui eu tenho 19 pontos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O 20, eu vou cortar meu fio. Vou puxar ele aqui para travar. Aqui, ó, nós puxamos o fio e vamos passar ele por aqui, ó, pelas duas alcinhas do último ponto aqui da lateral. Com uma agulha mais fina, a gente passa ele e traz de volta aqui, ó, onde ele tá saindo aqui, a gente vai pegar ele novamente. Vamos levar para trás, que é para ele ficar com esse acabamento igual os demais. Aqui atrás a gente vai dar um nozinho, vamos passar o mais próximo que tiver aqui, ó. Com cuidado, porque esse fio aqui, ele fica soltando as laçadas, ó. Aí a gente puxa para dar um nozinho, sem puxar direto. Vai fazendo devagar, que é para ele não contorcer seu ponto aqui. Esse aqui também do início, a gente esconde, né? Faz os arremates finais, que é para ele ficar desse jeito, tá? No início e no final. Aqui tá o final, tá? Ele fica com a mesma bordinha aqui, ó, no início e no final. E nas duas laterais. Tá certo? Então é isso. Esse é o lugar americano. E o porta-copos, vocês podem fazer para acompanhar. Eu fiz aqui com 10 pontos de base. Como eu disse, a gente precisa de número par para fazer esse ponto, esse desenho, né? E aí o processo é o mesmo. Primeira carreira, ponto palito, e as demais no ponto fantasia, e a última arrematando com ponto baixíssimo. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que façam. Se fizerem, podem me marcar nas redes sociais, que eu vou adorar ver o trabalho de vocês. E não esqueçam de deixar a curtida, compartilhar esse vídeo para apoiar meu trabalho, tá bom? Obrigada e até a próxima!